O prazo de encerramento dos lixões para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes termina no dia 2 de agosto, ou seja, essa sexta-feira. Apesar do compromisso, a meta ainda está longe de ser concretizada aqui no país. O Brasil destinou de forma incorreta mais de 33 milhões de toneladas de lixo em 2022. Parte dessa destinação incorreta, quase 28 milhões de toneladas, foi enviada para os lixões do país. O restante, cerca de 5,3 milhões, sequer foi coletado. Os dados da Associação Brasileira de Resíduo e Meio Ambiente apontam para uma média de 380 quilos de resíduos sólidos produzidos naquele ano por cada habitante do país. Ao todo, em 2022, foram gerados pouco mais de 77 milhões de toneladas de lixo. Atualmente, o Brasil tem cerca de 3 mil lixões em funcionamento e todos eles precisam ser extintos até o dia 2 de agosto deste ano, segundo determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada em 2010. No entanto, a menos de uma semana do prazo final, dificilmente a meta será cumprida e o prazo para a conclusão da medida deve ser postergado. Aliás, esse não seria o primeiro adiamento, visto que a eliminação total dos lixões deveria acontecer em 2014. Com todos esses números em mãos, é possível afirmar uma coisa: o cenário atual do Brasil é preocupante. O painel de indicadores do Ministério das Cidades revelou que apenas 2,37% do lixo produzido no país consegue ser recuperado ou reciclado de forma adequada. Segundo especialistas, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos foi um avanço na legislação ambiental, mas ao longo da última década faltou coordenação para que as metas fossem cumpridas no tempo certo. Ainda sobre esse assunto, a gente vai entrevistar agora o presidente do Instituto Valoriza Resíduos, João Gianese Neto. Boa noite, João. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu na reportagem os atrasos que a gente fala sobre esse assunto. É possível cumprir essa meta proposta lá atrás ou mais uma vez a gente vai falhar? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Nós, do Instituto Valoriza Resíduos, temos a satisfação de poder estar junto ao JR News, trocando informações e ideias muito importantes para o nosso meio ambiente e, fundamentalmente, nas preocupações que temos com a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, mais conhecido popularmente como o nosso lixo de cada dia. Infelizmente, eu preciso ser muito crítico nesse momento de que, pela terceira vez, o Brasil prorrogou prazos e a nossa preocupação nesse momento é que o volume de municípios que têm lixões como destinação inadequada de seus resíduos beira a ordem de 2.700 municípios com esse problema. Esse é um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta, porque nós temos em 5.570 municípios, 50% dos municípios ainda dispõem inadequadamente os seus resíduos sólidos. Ô João, explica pra gente por que isso acontece, qual é o caminho que o lixo percorre até chegar nesses locais? Bom, na realidade nós temos que ver o seguinte, existem dois momentos de destinação dos resíduos. Um, tecnicamente correto, que é um aterro sanitário atendendo às prerrogativas estabelecidas na Política Nacional de Resíduos, o qual a política define de que para os aterros sanitários passa por um processo de tratamento inicial para uma disposição adequada dos resíduos nos aterros sanitários. Essa é uma obra de engenharia que tem os seus investimentos de CAPEX e, fundamentalmente, o OPEX, que é o custo operacional. Os lixões é uma situação de, primeiro, falta de cidadania dos prefeitos que ainda dispõem inadequadamente os seus resíduos. Isso aqui, assim, vamos dizer, esta falta de cidadania, haverá caminhos diferentes para poder se entender por que é uma falta de cidadania. Então, eu levo para você a seguinte informação. Também é cômodo para o prefeito que o custo do lixão
parca e porca se coleta e leva os seus resíduos para um terreno dentro do seu município, fazendo um crime ambiental, contaminando o solo, as águas subterrâneas e também o ar. É um crime ambiental. E é aí que a gente abre espaços e problemas de como resolver essa situação no Brasil, certo? Professor, o senhor usou o termo cidadania, mas a gente também pode colocar como falta de vontade política das autoridades. Olhando para o cenário que a gente tem hoje, só para finalizar, as soluções, elas esbarram também no custo, na dificuldade, na tecnologia, ou isso não é problema e a gente pode jogar na conta mesmo da falta de vontade política, porque é aquela coisa, né? Obra de lixão não gera votos, ninguém vê. É isso mesmo. Gustavo, é o seguinte, o marco legal do saneamento, ele deixou e veio ratificar uma decisão do ano de 2007, onde no decreto 11.445 se estabeleceu a condição de gerador, poluidor, pagador. Poluidor, no caso, o gerador, tem como obrigação de ressarcir os cofres municipais pelos custos dos serviços de manejo do resíduo. O que é o manejo do resíduo? Manejo do resíduo é a mágica do lixo que está na tua porta, que de noite você coloca um saquinho de lixo e no dia seguinte está limpinho na porta da sua casa. Ótimo. Primeira etapa, coleta, transporte até a destinação final dos resíduos. É outro componente do manejo. E o tratamento e a destinação adequada encerra o ciclo do manejo dos resíduos. Para isso, o município é obrigado, o prefeito é obrigado, pelo marco legal do saneamento, a colocar na Câmara Municipal um projeto para cobrança de tarifa ou taxa desses serviços que cada domicílio será obrigado a fazer esse pagamento. Quando eu digo essa situação, é a sustentabilidade econômica que a maioria dos municípios e dos prefeitos alegam que não tem recursos financeiros. Ora, para evitar de que nós tivemos um problema de raiz, de que quando foi promulgada a lei da Política Nacional de Resíduos, a 12.305, houve, na minha opinião, modesta opinião, um erro do governo federal de não contemplar recursos financeiros para os municípios de pequeno porte. É onde a maioria dos lixões no Brasil estão instalados. Então, aí fica aquela, vamos dizer, briga de interesses, mas na realidade essa administração pública sente-se absolutamente à vontade e tranquila, porque não houve nenhum impacto por esse crime ambiental. Até hoje nenhum prefeito foi preso por isso, certo? E eles cometem dioturnamente um crime ambiental. João, te agradeço demais por esclarecer esse assunto aqui pra gente no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima.